Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Mais um amanhecer, mais um dia especial. Um dia mais do que especial. O Senhor nos dá de presente todos os dias. E é com muita gratidão que nós podemos agradecer ao Senhor e realmente ver, aproveitar, sentir como usufruir de um belo dia na presença do Senhor. E hoje nós vamos meditar e vamos dar continuidade à série, né? E hoje está iniciando mais uma série que eu vou chamar a série de Poder para Gerar Riquezas. É isso, eu já convido a você a ver, a sentir, a assistir às séries anteriores, né? Porque nós estamos dando a oportunidade para que você conheça mais um pouco de Deus a respeito desses assuntos. Assuntos que às vezes se tornam polêmicos, mas é necessário que todo cristão, principalmente nesses últimos tempos, eles possam ter um conhecimento verdadeiro para que possam usufruir com base bíblica, tá? E quando a gente olha Deuteronômio 8, a gente verifica o que o Senhor coloca e diz para a gente começar a ter a instrução. Ele diz assim, Deuteronômio 8:18: Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem dará a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É bastante interessante porque quando a gente começa a ver e estudar e se aprofundar, a gente vê que o livro de Deuteronômio significa assim, uma repetição da lei. Era Moisés trazendo novamente uma orientação para uma nova geração. Era um povo novo que estava revendo as primeiras instruções que Deus tinha passado. E Moisés estava incumbido ali nesse livro, nessa narrativa, repassar todo esse ensino. Então por isso que nós chamamos, e é considerado repetição da lei. Pois Moisés ali repete essa lei para a nova geração. Ele já tem o quê? Mostrando as lições, mostrando o seu próprio testemunho, né? O que ele aprendeu, o que ele viveu, o que ele recebeu. Então ele estava ali passando para esta nova geração que estava em caminho em busca da terra prometida. Imagina só, os 40 anos do deserto ali, ele agora estava repassando para essa nova geração as experiências das batalhas, as experiências dos conflitos, vamos dizer assim, tudo isso trouxe lições, tudo isso trouxe aprendizado. Quando o Senhor diz assim, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Presta bastante atenção, porque às vezes a gente quer fazer tudo no nosso braço, tudo na nossa força. E é bíblico que está dizendo que o Senhor é quem nos dá a força para adquirir. O Senhor é quem nos dá o dom. Isso é um dom. O Senhor é quem nos dá a unção. Isso. E é preciso que eu e você nós estejamos atentos, porque quando o Senhor nos conceder isso, aí nós vamos o quê? Receber e colocar em prática, e fazer funcionar. São princípios universais que o Senhor aqui escolheu e deu para nós, filhos, né? O povo escolhido. Outras pessoas, talvez de outras religiões, tudo, coloquem esses mesmos princípios e sejam prósperos. E tenha, mas o Senhor é quem vai dando a força e Ele vai escolhendo as pessoas também, tá? A gente sabe que tem também o mundo que ensina e os ímpios estão também às vezes prosperando, né? E alguns cristãos talvez estejam se perguntando, e por que eu não prospero? E por que eu não tenho essa oportunidade? Aí a gente vai e vê porque falta conhecimento.
E quando você tem conhecimento, você vai avançando. Quando tem conhecimento, você vai gerando, agregando valor. E tudo isso que a gente aprende aqui, quando vem do alto, a sabedoria divina, o entendimento, a unção, o poder, essa força do Senhor, gente, aí ninguém segura. E é isso que a gente tem que desejar, tem que despertar para vocês, para que vocês também já comecem a mudar a maneira de pensar. Porque Deus nos ensinou isso na Bíblia, a forma de pensar. E muitos têm usado aí, mesmo não sendo cristãos, mesmo não estando participando, têm usado e tem funcionado. E os cristãos não estão usando como deveriam usar, né, esses ensinos. E nós temos que buscar esse aprendizado, nós temos que ver o que é que a Bíblia nos ensina. Tudo a palavra tem que ter base na palavra, tem que ter ensino na palavra, e a gente tem que buscar na palavra. Porque é Deus que nos dá essa capacitação, é Deus que vai nos colocar, porque a própria riqueza, ela é um presente de Deus. Enquanto muitos têm medo de riqueza, muitos, e Deus é um Deus que supre, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que nos dá recursos. Mas aí tem aquela advertência que a gente tem que frisar, né? A quem você está colocando o seu coração, que Deus você está colocando? É o Deus dinheiro? Né? Aí a gente tem que ver, né? O amor ao dinheiro afasta de Deus. Às vezes o amor aos bens afasta de Deus. Mas se você consegue administrar os recursos, os bens, e ter o amor ao dinheiro, e fazer isso, tudo isso funcionar em prol do reino, aí Deus vai abençoando mais e mais. Porque já entra em outro princípio, né? Aquele que dá, recebe. Quando você começa a ter e ser doador, aí você começa a derramar sementes. Sementes, E essas sementes, elas, quando são plantadas, elas voltam. Porque isso é a lei da natureza, isso é um princípio universal. Tá? Então aquele que dá, recebe. Né? Então você tem sementes, então você joga. E o Senhor tem, na narrativa, né, falando que Ele dá o quê? Sementes a quem semeia. Se você está só guardando as sementes, não está semeando. Mas não é semear de qualquer forma. Semear em terras férteis, né? Alguns projetos, algumas ajudas humanitárias, algumas igrejas, aos missionários. Então, é terra fértil? É. É em prol do reino? É. É em prol da humanidade? É. Então, isso vai fazer o que? Frutificar. Já estou dando algumas chaves poderosas, tá? Depois a gente vai aprofundar isso, nós vamos fazer estudo profundo sobre cada uma delas, sentar. Isso vai ser na parte da escola, tá? O que é que nós estamos fazendo agora? É só te alertando, mostrando já uma base, para que você, com a base, quando a gente trouxer o ensino completo, esmiuçado, aí você já possa usufruir a 1000 por 1. Né? E riqueza é presente de Deus. Tá? Às vezes você não está próximo, às vezes você não está, você está passando necessidade de tudo, porque você está desalinhado do projeto de Deus. Na hora que você se alinhar, aí você tem que ver, às vezes eu vou dizer assim, pequenas coisas que você tem que observar o que você está fazendo. Todas as tuas áreas estão boas, está funcionando tudo em perfeita ordem. Aí você diz, não, hoje está tudo bagunçado, ou você tem uma área só, então eu digo, nessa área, o que é que você tem feito para você crescer? Aí você diz, eu não tenho feito nada. Aí eu digo, você tem buscado na palavra? Aí você talvez diga, não, eu não tenho buscado na palavra. Aí eu digo, pronto, o principal é buscar na palavra. Aí a gente começa a analisar, como é que está teu dia, o que é que você está fazendo, a organização da agenda, a organização de... E às vezes a gente vê que a pessoa ela tem o quê? Ela tem buscado muitas coisas do mundo e buscado pouco tempo de Deus, da sua palavra, dos seus ensinos. Vou dar só um pequeno exemplo, tá? Vamos dizer, você passa o dia assistindo TV. Não dedica nenhum tempo nenhuma horinha para orar, nenhuma horinha para estudar, nenhuma horinha para ver o que é que Deus está dizendo. Não, só está pegando o quê? Alimento, vamos dizer assim, do mundo. Aí o que você está assistindo? Aí a gente vai começar a ver o que é que você está assistindo. Aí se a gente for esmiuçar, tudo que você está colocando, vamos dizer assim, na sua mente, seria um pouco, eu vou, só para não agredir, eu vou dizer assim, você estaria jogando alimento ruim. Não seria um alimento que alimenta.
Aí por isso que você vai ver que em uma área ou outra, se você mudasse um pouquinho o foco, mudasse um pouquinho a forma de pensar, porque quando você vai se enchendo de qualquer coisa, sem filtrar, qualquer programa, qualquer isso, qualquer aquilo, qualquer música, qualquer aquilo, aí você vai vendo que você vai, vamos dizer assim, se alimentando do natural das coisas do mundo. E quando você quer buscar e andar nos caminhos de Deus, você vai ver que a maior dessas coisas, elas são produzidas com o intuito que tem o maligno por trás. Tá? Então as pessoas usam A, B, C, D para produzir coisas que levem para esse mundo. Você vê que eu falei, né, que tem um mundo regido pelas trevas e tem um mundo regido pela luz. Quando você faz a opção da luz, então você tem que abandonar muita coisa, né? E tem as coisas boas, tem as coisas saudáveis, né? Mas você tem que dar prioridade ao que é que a palavra está ensinando. Né? Então isso é um exercício, né? Uma renovação da mente. Então se você se enche, vamos dizer, eu vou dizer assim, se você se enche com comida de qualquer jeito, enquanto você tem uma comida saudável, aquilo que você poderia ingerir. É sério, né? Então assim, aí você quer as coisas sobrenaturais, você quer que tudo esteja funcionando às mil maravilhas e às vezes não está, né? Então fica delicado, né? E quando a gente fala assim, nessa série que é o poder para gerar riquezas, né? E que a gente viu que começou com Deuteronômio 8, versículo 18, diz que ele é o que te dá poder para confirmar o teu conserto, teu crescimento, que foi junto aos antepassados, aos pais antepassados, né? Que Deus fez essa aliança, que Deus fez essa promessa, né? Para a gente continuar vivendo da mesma forma. Então Deus, ele nos entrega esse poder. Se você não tem, você deseja, você tem que orar e pedir a Deus, Deus, me agracia. Por quê? Porque se é um presente, você imagina aquela cena que o filho vê uma coisa na loja lá e diz, papai, eu quero aquele presente. Então por que você não começa a pedir o que você quer de Deus dessa forma? E deixa ele tratar teu coração, às vezes uma situação ou outra que você passa, um deserto ou outro, é preparando para você receber um grande presente. Não é pecado você desejar. Agora, o que você vai fazer? Isso que você vai receber é para o reino, é para o benefício de muitos. O próprio Deus, ele vai ficar satisfeito ou não? Então essas coisas você já tem que começar a pensar. Porque se for só pelo consumismo, se for só para você dizer assim, eu tenho isso, aquilo e aquilo, mas o que é que isso está gerando? O que é que isso está colocando em prol do povo de Deus, do projeto de Deus, da missão de Deus? Algo você está contribuindo, vamos dizer assim, você está sendo ofertante, você está sendo dizimista para que você receba mais e dê mais? Porque tudo isso, quando você começar a fazer, Senhor, você lembra da narrativa de Jacó? Depois vai fazer parte da narrativa para que a gente vá. Jacó disse, olha, se tu me abençoares, então isso assim, assim, eu te devolvo, eu te dou. Fez como tipo uma aliança com Deus. E às vezes Deus está buscando também corações que queiram fazer aliança e que Ele vai dando e você vai administrando e Ele te dá mais. Depois dá uma olhada, a gente vai fazer também parte desse episódio, a gente vê a parte dos talentos, né, a parábola dos talentos, que vai exatamente dizer, né, o que é que você está fazendo com o que eu estou entregando. Porque essa parábola dos talentos, ela serve para muita coisa no reino. E uma delas é recursos também. Eu tenho usado muito ela para unção, mas a gente vai usar também na parte financeira, tá? Porque não pense que, vamos dizer, uma narrativa ela fica só para lições para uma determinada área. Não. Ela abrange, ela é muito abrangente, tá? Às vezes uma narrativa só a gente consegue ministrar para 20 áreas da vida da gente, ou até mais, e ela é nova, ela vai se renovando, tá? E isso é importante porque para ser cumprido o avanço do Evangelho, para ser cumprido o que Deus
quer que os 4 cantos do mundo conheçam o Evangelho, é preciso investimento, né? É preciso investimento de recursos para que aconteça. É preciso investimento nas igrejas, é preciso investimento em missionários, em tantos, né, programas, televisões. Você imagina se aquelas produtoras lá de filmes, elas fossem dos cristãos? Você imagina o quanto de conteúdo bom poderia sair? A gente já tem visto muito conteúdo bom, mas não ainda são daquelas grandes, né? Você já imaginou, vamos dizer, as grandes indústrias de carros, né? Elas pertencendo a cristãos, pessoas que têm temor a Deus, né? O quanto isso não poderia ser gerado, né, em prol da humanidade, né? Então tem essas coisas que você já tem que começar a despertar. Porque como eu falei também, né, que tem a transferência a última grande transferência de riquezas, também vai ter muitas coisas desse tipo. Então se você já está se preparando, já está vendo todo esse leque, então você vai ver que não fala mais só de religião, não fala mais só de uma religiosidade, mas sim está se falando agora de reino, né? E a gente vai aprofundar o reino, porque é missão nossa, né? Mostrar a cada um como entrar nesse reino, como participar desse reino, como ser, vamos dizer assim, cidadão do reino e trazer as pessoas também para esse reino, né? E quando você está passando, vamos dizer assim, muito de perrengue, de dificuldade, principalmente eu vou citar aqui na área financeira, porque quando a gente está dizendo assim, poder para gerar riqueza, aí a gente tem que ver o que é que a gente está pensando. Isso é importante. Porque vamos dizer, se você está com as contas atrasadas, se você está com muita dificuldade, e você passa o dia inteiro preocupado, você passa o dia inteiro com medo, pressões e tudo, então seus pensamentos você está voltando, vamos dizer, para o negativo, para o mal. E aí isso vai de encontro à palavra do Senhor. A palavra do Senhor manda o quê? Você pensar coisas boas, você está voltado. Aí você, por que você não gera um pensamento assim? E até em oração você diz, Senhor, me dá abundância, porque da abundância eu vou sanar todos esses meus problemas. Aí você já começa a dizer, eu sou um ser celestial, eu sou dotado da abundância, do poder de gerar essas riquezas, e isso foi só um problema passageiro. E agora eu estou suprindo e avançando para conseguir. Já é. Aí você começa a se ver todo esse processo, todas essas contas pagas e você vivendo em abundância. Porque o que acontece? Não, as pessoas elas só ficarem amarradas nos problemas e nada de solução, nada de pensar nas coisas boas, nada de declarar a palavra, nada de meditar, nada de colocar os princípios. Porque tem princípios que você quebrou, se você for analisar, talvez você tenha comprado demais, mas tem aqueles problemas que você entra neles por negócios mal feitos, só coisas ruins aconteceram, né, doenças, coisas súbitas aí que tiraram você do controle. Pode acontecer assim. Mas aí agora que bom que você tem uma boa notícia, que Deus tem um poder que pode te dar e você vai gerar riquezas e você vai agora sanar tudo isso. E isso é importante, vocês terem esse conhecimento que é bíblico, é Deus que quer fazer, é Deus que está ao teu lado, está dizendo, ei filho e filha, eu tenho uma solução para você. Isso é importante, tá? É ter essa abundância financeira, né? E ela é tangível, ela é fácil de você pegar ela, tá? Porque Deus fez uma aliança conosco, né? Fez com os antepassados e veio passando de geração em geração. E agora Ele está dizendo, ei filhos, está nos tempos finais aí, essa talvez seja a última geração e eu preciso que você seja a nova geração, a New Generation. Aquela geração que eu venho falando, que é conectada com o Pai. Porque quando você se conecta com Deus, você está num relacionamento com Deus, você está escutando Deus, você está, vamos dizer, mais espiritual do que carnal. Você cresceu em degraus espirituais pautados na Bíblia, viu, gente? Aí você vai ver o quê? Que você vai usufruir muito mais. Porque Deus vai falar, vai te orientar para você cumprir o papel aqui na Terra, né? E porque Deus falou aos nossos antepassados, Deus continua falando hoje, Deus vai continuar falando amanhã, né? E quando a gente vê
Por que que existe esse poder? Por que que existe essa bênção? Por que que existe essa unção? Para ser derramada a todos aqueles que quiserem. E a todos aqueles que Deus escolher. Deus é quem capacita. Porque Deus falou a Abraão, né, que ele e a sua descendência seria uma bênção para todos os povos da terra. Não era só para ele e para a família dele, não. Ele e a sua descendência, que nós fazemos parte dessa descendência, nós fazemos parte desse povo escolhido, seria uma bênção para todos os povos da terra. Todos os povos que seguirem Deus, seguirem o caminho, estiverem colocando em prática, cumprindo o que é, independente de religião, tá? Não é religião que salva, tá? Não é religião que vai te abençoar. Não, é você cumprir os princípios de Deus. Quando você começa a praticá-los, quando você começa a conhecê-los, aí você vai ver que a tua vida ela vai mudando, a tua vida ela já vai ser uma vida mais próspera, mais abençoada, uma vida mais pautada. Porque assim, quando eu já até ministrei que eu falei que o nosso Deus é Deus Espírito, então você não consegue, vamos dizer assim, ver Deus como uma pessoa. Se você tem a visão espiritual aberta, você consegue ver o Espírito Santo como uma pessoa. Que ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus, ele veio morar dentro de você. E se Deus é Espírito, então é coisa que você, vamos dizer, não está vendo. Aí tem que você ter algo que você consiga acreditar, ver, que a gente chama pela fé. Então, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus libera, eu creio que funciona assim. Deus me deu um manual com todas as instruções e eu só tenho que começar a tomar posse em cada uma das áreas. E a maioria é pela fé. Você não vê e você chama a existência. Você não vê e chama a existência. Você não vê e chama a existência. E isso é uma prática. Aí como é que você vai começar a acreditar mais? Como é que tua fé vai aumentar? Para você colocar em prática e começar a viver o sobrenatural de Deus. Porque quando Deus chama para viver nesse mundo, o justo viverá pela fé. Vamos dizer assim, o justo viverá o sobrenatural de Deus. E para ver o sobrenatural de Deus, você vai ter que ouvir a palavra de Deus. Enquanto mais você escuta, você aprende, você aumenta a sua fé e você vai viver em níveis. Então você começa no básico do básico do básico. Daqui a pouco você está começando a subir patamares. E é isso que é importante para aqueles que crerem. Quem não crê nunca vai subir os degraus, nunca vai ter uma condição maior de viver. Às vezes é só pelo acaso, às vezes é só pela graça e misericórdia do Senhor que alcançou, mas Ele está convidando para essa nova geração, o cristão, vamos dizer, eu vou nominar aqui cristão 100%, de viver em plenitude em todas as áreas. Tá? Então por isso que a gente está trabalhando, a cada encontro do Exponencial pela manhã, a gente está trabalhando área financeira, área espiritual, área de saúde, área de empreendedorismo, área pessoal. Então está havendo um crescimento. Quando você assistir todos, se você nunca assistiu nenhum, eu te convido, começa pelo primeiro, então assiste o primeiro. Agora você faz uma coisa, não só assiste uma vez, assiste 3 vezes cada ministração. E pede revelação, e pede testificação do Senhor, pede que o Espírito Santo mostre, porque às vezes a gente não fala uma narrativa, e quando você entra na narrativa, aí já te chama outra, ele já vai te acrescentando. Isso é papel do Espírito Santo, tá? E quando o Senhor fala para Abraão que ele e a sua descendência, né, seria uma bênção para todos os povos da terra. Isso você vai encontrar lá em Gênesis 12. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Gênesis 12. Versículo 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Por isso que o Senhor chama o tempo inteiro para que nós sejamos cumpridores da sua palavra. Porque como ele fez uma promessa, ele fez um contrato, ele não vai quebrar um contrato. É mais fácil eu e você, nós sairmos do caminho, quebrar esse contrato, não fazermos o que Deus pediu. E se a gente fizer tudo o que ele pediu, escreveu para mim e para você, aí ele vai cumprir isso aqui, vai nos abençoar. Abençoar em todas as maneiras. Eu estou falando aqui um poder para gerar riqueza, mas a riqueza ela vai muito além dos bens materiais. É como a gente fala a prosperidade. Né? A gente só liga nos bens, mas a prosperidade ela é saúde, ela é tudo, ela é completa, ela vem o pacote completo. Amém? E é importante a gente saber. Vamos aprender a cumprir esses princípios, a cumprir o que o Senhor escreveu, para que a gente possa o quê? A gente começa a dar passos aí e viver uma vida plena, né? Como plena e abundante, né? Começa, mesmo os maiores problemas da tua vida aí, começa a mentalizar dentro de você. Eu sou próspero, eu sou abundante, está vindo a abundância, eu estou recebendo, eu estou resolvendo os meus problemas, né? E isso é importante porque a promessa do Senhor, e fartei uma grande nação e abençoarei, o teu nome será grande. Então se veja nessa promessa, aí você vai dizendo eu, o meu nome, o seu, você vai dizendo, né? E eu serei bênção para outras pessoas, para os povos, para as nações. Aí você começa a imaginar você aí sendo bênçãos em outras nações, né? Quantos países aí não conhecem o Evangelho? Quantos países aí não conhecem a palavra de Deus? Quantos países aí tem problemas de água, de fome, disso, daquilo? Comece fazendo a tua parte como cidadão do reino de Deus, né? Então começa a fazer a tua parte, de repente Deus te dá uma ideia brilhante, tu começa, vamos dizer, na tua casa, na tua vizinhança, no teu bairro, na tua cidade, depois no país inteiro, né? Então são tantas coisas. Às vezes a pessoa fala assim, não, quando eu tiver, eu vou ajudar a África, eu vou ajudar ela, eu vou ajudar a clã. Gente, mas às vezes ele quer que a gente dê um pequeno passo. E esse pequeno passo, eu diria assim, para muitos é o mais difícil, mas quando você faz, o Senhor vai dando. Aí diz, eita filho, tu desse um passo, eu estou contigo. E se você tiver com medo de dar o primeiro passo, você diz, Senhor, dá esse primeiro passo comigo. Aí fica bem melhor. Porque é plano de Deus que a gente aprenda esses princípios, né? E quando a gente aprende esses princípios, aí fica maravilhoso. Deixa eu ver aqui, Gênesis 1, versículo 27. Que eu já até citei, mas a gente vai reprisar bem algumas narrativas de Gênesis, porque Gênesis é o princípio, mas é o que Deus quer que eu e você nós façamos como modelo para as nossas vidas. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a gente é a imagem do nosso Criador, imagem de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. E disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes. Eu e você, nós somos sementes de Deus para a gente produzir. Eu e você, nós recebemos sementes de Deus para a gente produzir. Entenderam como é bem mais completo, é bem mais profundo, é mais revelações que a gente vem. Porque Ele completa, elas servirão de alimento para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, tudo que tem fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Veja aí o quanto o Senhor nos deu para nós fazermos, né? E é importante que nós estejamos sendo frutíferos.
Quando ele diz, sede frutífero. Ei filho, ei filha, você está sendo frutífero? Sede multiplicador. Ele disse que a gente subjugaria a terra, a gente teria o domínio da terra, o governo da terra. Domine tudo sobre o que está na terra, sobre as aves do céu. Então, resumindo aqui, eu e você, nós fomos feitos para ser exponenciais em Cristo Jesus. Viu agora como eu fiz o link? Eu e você, nós fomos criados para sermos o quê? Multiplicadores. Aí, exponenciais em Cristo Jesus. Multiplicador do que Jesus foi, é e continuará sendo. O que ele fez, faz e continuará fazendo. Nós somos as sementes de Deus aqui na terra. E toda semente, ela tem um desígnio, ela produz algo. O que você está produzindo? Você está produtivo ou está improdutivo? Então por isso que a gente tem que ser a semente produtiva. A gente tem que ser plantados, vamos dizer, nos solos férteis, adequados. A gente tem que jogar também as sementes nos solos férteis, adequados. Para quê? Para que ela multiplique. O agricultor, ele não pega, vamos dizer, um punhado de sementes e ele vai colher só um punhado de sementes. Quando ele pega um punhado de sementes, quando ele planta, ele cuida, ele rega, ele faz todo o processo no tempo certo, tudo, o que é que ele espera? Colher não só um punhado, mas vários sementes, né? Vários frutos. E quando a gente está fazendo isso, as coisas debaixo das mãos do Senhor, às vezes eu vou dizer assim, a gente plantou a semente de uma oferta. E quando o Senhor Jesus estava ensinando sobre essa parte de sementes, ele disse, vai gerar 30, a 60 e 90? Jesus não falou 90. Ele falou 100. Porque o natural era 30, 60, isso, e depois 90, né? Mas Jesus pula do 90 e faz uma referência com 100. Porque 100 ali era uma medida máxima. Então Deus está dizendo que quando você fizer de coração, quando você estiver gerando, mesmo na dificuldade, Ele está sentindo se você é fiel no pouco. Para Ele o quê? Te acrescentar mais. E isso é importante, você compreender esses princípios. Eu não nominei aqui porque eu estou só dando uma geral. Depois a gente vai nominar cada princípio. De oferta, de dízimo, de plantar uma semente, de ajuda. Então tem coisas maravilhosas de princípio em cada um. Quando no seu coração você faz vamos dizer assim, de amor, sem forçar, sem porque a lei diz, ou a religião diz, ou isso diz, ou aquilo diz, e você faz porque é do seu coração, aí você vai poder receber a medida recalcada, né? A medida máxima, que é aquele 100. Amém, gente? Eu e você, nós temos que ser um diferencial em conhecimento natural e conhecimento divino, entendimento e revelação. Porque agora nós somos filhos, e filhos é bem diferente. Viver como filho é bem diferente. Filho de rei, tá? E quando a gente entende essa questão do domínio, do governo. O Salmo 72, 15, ele diz assim: e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra de sua glória. Porque às vezes a pessoa pensa em poder para gerar riqueza e quer só para si mesmo, para si próprio. Mas o que é que o Senhor está dizendo? Que encha-se a terra para a sua glória. Então tudo que eu estou fazendo é para glorificar essa riqueza que está chegando, esse poder. Tudo que eu estou fazendo dessa forma está gerando e glorificando o nome do Senhor. Essa é a diferença, tá? Então o Senhor vai começar a instruir. Aguardem as próximas séries, os próximos eventos, as próximas revelações, tá? Do Exponenciais. Desejo aí um excelente dia, tá?
faz as primícias, ora, pede a presença do Senhor, agradece, e contempla e pede mais revelação. Senhor, me ensina mais. Senhor, me ensina a colocar em prática, né? Porque faz uma diferença. Você está ouvindo, lendo, está assistindo, né? E escreve, pergunta. Se você quiser entrar no direct e me perguntar alguma coisa, entra nos grupos. Eu estou deixando, em alguns vídeos eu estou deixando nos grupos, então entra lá que a gente vai estar